No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. No episódio de hoje, a gente tem um episódio especial hoje. A gente vai falar sobre o DPO. Sim, você pode estar pensando que o assunto é velho, mas eu te garanto que tem muito tema para a gente comentar por aqui. E essa virada de ano de 2024 para 2025 trouxe uma série de questões que envolvem a função. Então, eu estou aqui com uma especialista que não teve sossego nesse período. Ela sabe o que fala. Ela é professora, membro da Comissão de Direito Digital da OAB da Bahia. Ela tem aquela lista interminável de certificações ligadas às questões digitais, como vocês já sabem. E aqui no PG ela ocupa a função de DPO. Então, não tem ninguém melhor do que ela para comentar esse assunto. Seja muito bem-vinda ao podcast, Manuela Silva. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre um tema cheio de novidades. Se você achou que não tinha novidade do assunto, sinto em te informar que você está redondamente enganado. Mas vamos lá. Antes de eu conversar com a Manu, eu quero te pedir para seguir os nossos canais. Então, a gente está lá, o Conectando Mentes Curiosas tem um perfil no Instagram, se você não sabia. Vai lá, segue o nosso arroba, é @Conectando Mentes Curiosas. Vai ser um prazer ter você por ali como nosso seguidor. A gente posta os cortes, a gente posta os episódios novos, então você vai conseguir ver várias coisas por lá. Também segue a gente lá no YouTube, no canal do PG Advogados. A gente tem uma playlist com todos os nossos episódios em vídeos de lá. E a gente tem o nosso bom e velho canal lá no Spotify. Então, se você quiser, também aciona o sininho de lá para receber notificação sempre que a gente tiver um episódio novo. Bom, vamos ao assunto de hoje. Manu, essa virada de ano foi agitada por aqui, para os GPO, certo? Conta um pouquinho sobre essas novas regras que a NPD soltou aí, os 45 do segundo tempo. Literalmente, pessoal, a gente teve um ano bem movimentado nessa parte de privacidade e proteção de dados, com muitas resoluções, muitos normativos, muitas novidades trazidas ao longo do ano. E, literalmente, na véspera do recesso forense, 19 de dezembro, surgiu mais um guia orientativo, trazendo uma série de exemplos concretos, casos práticos, para direcionar essa atuação do encarregado ou DPO. Você consegue falar aqui para a gente um pouquinho quais são essas regras, como é que vai funcionar isso? Olha, uma coisa básica que eu acho que ainda pode gerar muita discussão, e a gente vai comentar aqui ao longo do programa, é a questão do DPO substituto. Mais uma vez, esse guia orientativo de 19 de dezembro trouxe a necessidade do DPO substituto, que muitas vezes a pessoa pensa que só precisa de um DPO. E se esse DPO sair de férias? Se esse DPO ficar doente, o que acontece? Não pode ficar sem um atendimento. A gente precisa ter o DPO substituto. Então, ele trouxe algumas especificações, umas dicas de nomeação, alguns modelos para que a gente já faça isso e tenha essa pessoa substituta. Perfeito. Além dessa regra do DPO substituto, teve algum outro ponto que te chamou a atenção nessas novas regras? Sim, mais uma vez foi comentado essa complementação, ele foi comentada a questão dos conflitos de interesses. Então, tanto para o DPO que tem dentro da empresa, que é um DPO interno, como para o DPO externo, existe essa possibilidade de conflito de interesses e a empresa precisa estar atenta nisso para poder fazer algumas mitigações se tiver esse conflito, o que é que faz, o que é que não faz, e analisar também esse caráter multidisciplinar e trouxe algumas dicas de conhecimentos práticos que esse profissional precisa ter para estar trabalhando como DPO. E nesse final de ano, a gente estava conversando aqui, antes da gente começar o episódio, falando um pouquinho que teve um fato que te chamou muito a atenção sobre uma questão do DPO que já devia estar meio que pacificada, certo? Certo, então, a gente percebeu agora, nesse período de dezembro e início de janeiro, é um afeto comum nas empresas, esse recesso, férias coletivas, muitos daqueles e-mails automáticos chegando, estou de férias no período de tal e tal, estou de recesso. Alguns indicavam quem procurar no caso de ausência e outros não indicavam, apenas dizia que estava de férias. E isso chama atenção para a gente por conta dessa regulamentação, que o titular de dados ou a própria autoridade ele não pode esperar as férias acabar para ter o atendimento. Existem prazos para elas serem cumpridos nessas respostas, notificações que precisam ser feitas, caso tenha algum incidente que precisa ser feito. Então, é necessário, mais uma vez, que se o DPO sair de férias, ele tem um DPO substituto. E esse regulamento
deu essa dica que essa nomeação deve ser feita em conjunto. Então, quando você nomear o DPO titular, você já nomeia o substituto, porque, por exemplo, se ficar doente, se acontecer um acidente, se tiver uma licença médica, não vai dar tempo da gente procurar um substituto que tenha essa competência para assumir essa função, tenha os conhecimentos prévios, o que é que precisa fazer para dar mandamento no trabalho, então já nomeia os dois juntos, o titular e o substituto, porque na falta de um, o outro assume. Serve tanto para férias como esses casos de doenças ou afastamentos por até motivos pessoais também. E então funcionaria como o presidente e o vice-presidente? Basicamente, sim. Essa nomeação conjunta já para evitar esses problemas e essa integração, para que saiba, na ausência de um, o que é que o outro vai fazer e o que é que ficou em aberto para dar essa continuidade no trabalho, porque não pode deixar o titular esperando, nem a autoridade esperando uma resposta para sanar esse problema interno da empresa por férias ou doença. E a pessoa precisa ser um funcionário da empresa ou não necessariamente? Não necessariamente. Há a possibilidade de ser uma pessoa interna. Então, se for interno, a gente tem que fazer os registros, fazer a nomeação, tudo certinho. E pode ser externo, que é o que a gente chama de DPO as a Service, que é como se fosse um terceirizado, que ele vem e presta auxílio para a empresa, tem essa autonomia, ele identifica, recebe os requerimentos, tanto da autoridade quanto do titular, então ele direciona para a empresa, olha, empresa, a gente recebeu esse requerimento, precisamos apurar, com base nessa apuração, a gente precisa fazer essas ações corretivas ou mitigatórias de novos problemas, então ele vem e dá essa orientação do que precisa ser feito e ter esse conhecimento multidisciplinar, que é importante para analisar essas áreas todas envolvidas, com tantas novidades que a gente tem de regulamentações que estão surgindo a todo tempo no nosso país. E então pode ser um terceirizado, não precisa, mas isso não é. Você falou na resposta anterior que precisa ser alguém que já esteja ali acompanhando o trabalho. Isso não gera uma espécie de conflito ou não? Não necessariamente, porque o que acontece? A gente vem acompanhando o trabalho, então a gente sabe quais são os requerimentos, a gente entende qual é a cultura da empresa, porque a gente vivencia esse dia a dia, tem acesso às políticas, ajuda a construir essas políticas também por conta das questões de privacidade. E quando a gente tem esse DPO titular e o substituto, a gente normalmente tem essas reuniões semanais, às vezes até mais de uma vez por semana, para que os casos sejam alinhados, porque justamente isso, na ausência de um, o outro consegue dar continuidade no trabalho e não deixar os prazos em abertos. Perfeito. A gente teve mais uma notícia muito polêmica nessa virada de 2024 para 2025, que pegou o mercado de surpresa. Uma fiscalização da ANPD notificou grandes empresas pela ausência do DPO. Depois de 4 anos de LGPD em vigor, eu confesso para você que eu não esperava uma notícia dessa de que grandes empresas não tivessem um DPO nomeado ainda. Como é que você viu tudo isso? Eu vou ter que voltar um pouquinho para a gente comentar um fato anterior, que aconteceu em agosto, mas já te dou um spoiler que, realmente, a gente, em 2025, a gente ainda tem empresas que não fizeram adequação ao LGPD e também não nomearam DPO, mas a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender, vou te contar um pouquinho como é que funcionou essa fiscalização e qual foi a visão que a gente teve aqui internamente e dos próprios clientes nessa fiscalização. A gente tem que voltar para agosto de 2024, que foi quando aconteceu em Brasília o primeiro encontro dos encarregados, os DPOs, com a ANPD. Então, a autoridade organizou esse evento, foi muito rico, a gente teve um dia inteiro de discussões, mesas, com casos práticos, casos concretos, hipotéticos, sendo discutidos. E um dos pontos de discussão foi justamente o que vai dar nessa fiscalização, que a autoridade trouxe para os encarregados qual era a visão que ela tinha de como deveria ser feita e o que é que precisaria ser feito nessa integração para que identificasse o canal de contato e como falar com esse DPO. Então, foi dito que eles gostariam que tivesse o nome, como é que está lá, quem é o DPO, o canal de contato, que é o e-mail, por exemplo, e foi falado também em situação em relação a algumas empresas que têm como se fosse uma espécie de canal do titular. E aí você precisa preencher várias informações ali, uma série de perguntas para que essa seja encaminhada ao DPO e não tenha esse acesso direto. Então, eles entenderam que isso dificulta um pouco
essa comunicação, porque a lei fala que tem que ser facilitado, então que isso dificulta o acesso, e é da própria autoridade, porque quando ele recebe uma denúncia, ele vai procurar no site da empresa quem é o encarregado para enviar essa comunicação. E com essas dificuldades, ele não consegue identificar. Então, do evento mesmo, a gente já acionou nossos clientes para passar essa nova orientação, os clientes corrigiram o site, fizeram uma indicação tudo certinho conforme essa orientação da NPD. E aí, em dezembro, a gente teve essa notícia que acabou virando um telefone sem fio. Porque não quer dizer que essas 20 grandes empresas estavam sem encarregado de dados. Algumas dessas empresas, como a gente viu depois, elas tinham encarregado de dados, mas a comunicação não estava da forma que a NPD considera correta, que foi essa que a gente comentou, que elas falaram no evento. Olha, tem que identificar quem é a pessoa, o canal de contato, e também foi considerado que o meio de contato estava ineficiente, porque o titular perderia muito tempo, não conseguia essa informação rápida. Então, meio que foi isso, virou esse telefone sem fio e foi noticiado em alguns lugares que essas 20 empresas estavam sem o encarregado. Então, gerou esse ruído, gerou esse atrito por uma coisa que era mais simples de se resolver por conta disso. Resultado, estrago na marca feito. E isso teve muita repercussão negativa, porque essas notícias foram replicadas como se essas empresas tivessem sem GPO, então você tem que montar um comitê de crise para poder apurar, responder, emitir nota para a imprensa, nota para a NPD. E foi engraçada essa visão, porque quando a gente recebeu essa notícia, imediatamente a gente aqui internamente, nossa equipe do Digital, parou tudo para entrar, para ver se algum dos nossos clientes estavam nessa lista, né, que é o pesadelo do GPO, encontrar o cliente na lista da NPD, todo mundo tranquilo. A gente recebeu também contatos de clientes falando que, quando viram a notícia, fizeram a mesma ação, correram para olhar, e também tivemos retorno de outros clientes que lembraram, falaram, não, a gente viu, a gente lembrou dessa situação que vocês passaram para a gente e ficou tranquilo, nem olhou a lista porque sabia que a gente estava ok, não tinha esse problema. Então, foi mais ou menos esse retorno que a gente teve em relação a essa notícia interna dos clientes e observando como foi essas réplicas que viraram telefone sem fio no mercado. Bom, esses pontos que você colocou até aqui, para mim, já deixa claro que, embora a LGPD tenha aí seus 6 anos e 4 em vigor, tem muita empresa por aí que ainda não entendeu como é que o jogo funciona. Isso, a gente tem essa questão, como a gente comentou aqui ao longo do programa, muitas empresas ainda nem iniciaram o processo de adequação, não tem esse GPO, ou o GPO que está nomeado, não pode entrar em situação de conflito de interesses, que é um problema para a empresa, no caso concreto que é analisado. Então, tem muita novidade chegando. A inteligência artificial vem aí a governança, então vai também mexer nesse jogo diretamente da proteção de dados. E é muita coisa para a gente adequar e precisa ter essa atenção. Manu, pelo que a gente falou aqui, a gente tem ainda muita dúvida sobre a função do GPO. Acho que a própria NPD ainda está ali tentando entender quais são as regras do jogo. Então, naquele nosso exercício de futuro, não é bem um exercício de futuro, mas se você pudesse elencar aqui para nós umas boas práticas ou alguma coisa que as empresas precisam, de fato, prestar atenção, dá para falar? Dá sim. O principal, já por conta dessa notícia da fiscalização, é indicar quem é o seu GPO no site ou meio de comunicação que você fale com o seu cliente. Se você não tem o site, você tem que indicar quem é no meio de comunicação. Então, se for no WhatsApp, indicar lá esse canal de comunicação, lá no WhatsApp quem é o encarregado, o nome dele, o e-mail de contato. Isso é o básico, porque, como a gente comentou, já teve essa fiscalização. Então, isso está na agenda da NPD regulatória para 2025 ainda. Então, a gente pode ter novas fiscalizações nesse sentido. Então, a gente também aprende com o erro dos outros. Então, o básico é esse dever de casa, de arrumar o seu site, indicando quem é o seu GPO, canal de contato, criar boas práticas, avaliar se seu GPO realmente, se o seu GPO for interno, se ele tem algum conflito de interesse, e o que é esse conflito de interesse. De repente, ele está numa posição de chefia, e aí ele pode ter, naquela posição de chefia, querer poder meio que tomar o partido por conta desse cargo de chefia e acabar não sendo isento nessa posição. Então, isso pode gerar um conflito de interesse. Tem alguns exemplos práticos que vêm nesse guia. Então, o guia é muito rico, muito interessante, que traz vários exemplos práticos, tanto em situações da administração pública, que também tem que ter encarregado, como para os particulares. E o principal, as políticas também, que também são construídas com o apoio do GPO. Então, essas boas práticas, eu deixaria essa dica da nomeação no site, que é o
por conta já está muito recente. Também essa revisão, porque a gente percebe que muitas vezes as empresas fazem na primeira adequação à política, e quando a gente vai entrar para ver como é que está a política, está desde aquela versão de 2018, 2019, não foi atualizada, então a gente precisa atualizar essas políticas, porque é uma questão de transparência, então, com o seu consumidor, que é o titular de dados. Então, são essas boas práticas que a gente precisa, e sempre, sempre, sempre capacitação. É preciso, esporadicamente, a gente fazer essa capacitação da equipe, para que ela entenda quais são as boas práticas para que mantenha essa cultura viva, para evitar erros humanos que acabam gerando um vazamento de dados e um problema para a sua empresa. Bom, essas dicas todas que a Manu deu, eu sei que foi bastante coisa. Se você estiver vendo pelo YouTube, vai lá, volta, anota tudo. Mas eu quero deixar um recado. O pessoal da Manu está preparando, já tem um FAQ disponível, na verdade, um material disponível para você baixar com todas essas dúvidas, perguntas e respostas sobre a função do GPO. Então, se você estiver interessado, ficou com dúvida, gostou do que ela falou, vai lá no site do PG, baixa o material para você ter acesso a esse perguntas e respostas. Eu vou deixar o link aqui também, aqui no descritivo do episódio, para você poder baixar esse material também, se você não achar lá no site do PG. Tá bom? Bom, então, assim, eu começo a me despedir da Manu. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui participar com a gente, contar um pouquinho de todo esse seu turbulento final de ano. É um prazer ter aqui você. Obrigada. E só para a gente finalizar, inclusive, 23 de dezembro, com o caso prático que eu lembrei agora, a gente estava reunido com um cliente, elaborando resposta nesse estudo com as áreas da empresa. Então, realmente, a vida do GPO foi movimentada no final de ano. Obrigada, pessoal. Esse FAQ está bem legal. A gente tem 2 versões desse FAQ, a versão 1 e a versão 2, que tem lá todas as dúvidas de o que fazer, como fazer, e alguns modelos também de nomeação lá disponíveis nesse FAQ. Então, está imperdível o material. Então, é isso. Agradeço você também que ficou até o finzinho do episódio. Lembrando aqueles nossos recadinhos lá do início, segue a gente lá no Instagram, então, no @Conectando Mentes Curiosas. Pode seguir também o PG nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Você também vai encontrar tudo o que a gente anda fazendo por aqui, inclusive esse FAQ que a Manu falou, mas eu também estou deixando aqui no link do episódio, no descritivo do episódio, como eu disse anteriormente. Agradeço você. Te espero no próximo episódio. Fico por aqui. Até lá! Tchau, tchau!